Fala aí, pessoal. É nós aqui de novo para falar do que? Excel. Hoje nós vamos falar como usar a porcentagem no Excel. A gente vai usar aqui uma tabela de vendas, né, por funcionário, e essa tabela de venda a gente vai colocar para cada funcionário qual é a porcentagem que cada um representa no montante total de vendas da companhia. Vamos ver essa aula logo após a vinheta. Muito bem, começando aqui então a nossa aula, temos aqui uma tabela de funcionários, né? Uma tabela pequena com dados só para exemplificar como usar aqui a porcentagem de forma prática e muito fácil, fácil demais. Então aqui o nome dos funcionários e aqui o valor de venda de cada um, seja lá semanal, mensal, o que for. Mas só um comparativo então que cada vendedor tem um valor de venda, né? A gente vai então agora calcular qual é a porcentagem que cada um desses vendedores representa no montante total da companhia. Primeiramente, a gente vai então calcular aqui o, a soma de todas as vendas, né? Então, somar aqui todas as vendas num campo só. Então, temos aqui um total de vendas de R$ 97.000. E agora, através desses R$ 97.000, nós vamos calcular qual é a porcentagem que o João representa, qual é a porcentagem que a Maria representa, o Carlos, o Emílio, o Mauri e também o Túlio, né? Então vamos lá. A gente vai usar esse campo aqui, né, que eu deixei aqui segregado para a gente fazer esse cálculo. Então, primeiramente, vamos digitar aqui o igual sempre. A gente vai precisar do igual para que o Excel entender que isso aqui é uma função, uma fórmula. E a gente vai pegar então o valor, né? Vamos pegar aqui o valor que o João vendeu e dividir pelo valor total de venda da empresa. Então, o valor que o João vendeu dividido pelo valor total de vendas do grupo todo de funcionários vai nos trazer aqui qual é a representatividade do João nesse montante. Então, aqui no cálculo está dizendo que o João representa 0,05, né, de todos esses vendedores. Mas o que é o 0,05? Né? O 0,05, na verdade, aqui não está no formato de porcentagem, né? O que vamos fazer agora, então? Vamos transformar esse número em porcentagem. Mas antes disso, né, vamos mostrar aqui como fazer o cálculo para as demais linhas, né? Então, como a gente já viu em outras aulas sobre as formas função C, e outras aí que a gente fez, a gente vai fazer igual aqui, ó. A gente pode simplesmente aqui vir aqui em cada célula e digitar o mesmo cálculo, né? Ou a gente pode simplesmente chegar aqui e arrastar essa fórmula até a última linha para poder usar o Excel fazer de forma automática. Só que para a gente arrastar, que a melhor maneira e mais rápida para fazer esse tipo de cálculo, nós primeiro tem que tomar um cuidado que é o quê? Como aqui a gente vai usar valores que vão variar por linha, porém o montante ele é fixo, a gente precisa então travar esse montante aqui de modo que o Excel use em todas as linhas o mesmo valor. Como é que a gente faz isso? O montante então está aqui na célula C12, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai travar então a linha C e desculpa. A gente vai travar, então aqui a gente vai travar a coluna C e a linha 12. E para isso, eu vou simplesmente aqui usar o comando F4. Então, usando o comando F4, a gente vai então travar a célula C12, tá? E como é que eu sei que essa célula está travada? Com a visualização aqui desse símbolo de cifrão, tá? Então, o cifrão antes da coluna, né? E o cifrão antes da linha, tá? Então, a coluna C, linha 12, cifrão C, cifrão 12. Dou um Enter. Agora eu estou com o meu montante travado, né, congelado aqui no valor da célula, e ele vai se repetir por todas as demais. E a coluna C, 6, quais são os dados que eu quero calcular a porcentagem, ele fica livre, de modo que ele vai variar aqui, ó, à medida que a gente arrastar essa fórmula. O C ele vai ficar livre, de modo que
a hora que a gente arrastar essa célula até a última aqui, que é o C11, né? A D11, quer dizer, ele vai variar, a cada linha variar o valor que está representativo dessa linha. Então vamos lá, vamos arrastar aqui a fórmula até o C11, até o D11. Pronto. Ele, olha para você ver como é que ficou aqui, ó. O C12 ali junto com a linha C6, o C12 está travado. O C7 com o C12 travado, o C8 com o C12 travado, o C9 com o C12 travado, o C10 com o C12 travado e o C11 com o C12 travado, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Isso aqui está em formato de número, a gente vai transformar isso aqui em porcentagem. Então basta eu aqui selecionar todas as linhas, vir aqui no símbolo de porcentagem e pronto. O Excel converteu para mim tudo em porcentagem. Se eu quiser enxergar a casa decimal, a gente vem aqui e aumenta o número de casas decimais. Uma casa, duas casas, né? Vamos trabalhar com uma só, tá? Então aqui agora eu calculei, quer dizer que o João, ele vendeu 5% do montante da empresa, né? O Mauri, ele vendeu 25,8% de resultado aqui no montante da empresa. Aqui a gente vai ver, às vezes precisa saber, por exemplo, quem que foi o melhor vendedor, né? Para isso, então, dessa forma aqui, está até fácil de visualizar, porque a gente viu aqui que o Mauri foi o que teve maior porcentagem, né? Mas é uma tabela pequena, né, pessoal? Cá entre nós, se fosse uma tabela grande aqui de centenas, dezenas de linhas, né? Dependendo de uma empresa grande aí, não seria tão fácil assim de eu procurar o maior valor aqui no montante de funcionários, né? Então agora para me saber, por exemplo, aqui, se eu quiser saber qual foi o melhor vendedor, quem teve a maior porcentagem, né? A gente vai ver aqui que o Mauri foi o que teve a maior porcentagem, ou seja, ele foi o campeão de vendas aqui dessa empresa nesse mês, né? Mas assim, aqui está muito fácil, porque temos poucos dados, né? Se tivesse uma planilha aqui com centenas de dados, né? Vamos dizer que uma empresa tem dezenas, centenas de funcionários, né? De vendedores. Não é tão simples assim você bater o olho aqui e achar o maior valor. Então, a gente vai pedir para o Excel classificar isso aqui para a gente, de modo que nessa primeira linha aqui mostre o maior vendedor de todos, e depois o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, a gente vai fazer, como que a gente vai fazer esse processo? A gente vai selecionar aqui a tabela, né, o título da tabela as variáveis que a gente quer classificar. A gente vai vir aqui na aba dados, classificar dados e a gente vai dizer aqui para o Excel qual é a coluna que eu quero tomar como base. Então, como eu quero saber qual é a minha porcentagem, eu tenho que usar a coluna D. Então, nesse caso, eu vou selecionar aqui a coluna com porcentagem, classificar os valores das células e eu não quero do menor para o maior, eu quero que ele mostre para mim do maior para o menor, ou seja, eu quero que a primeira linha seja o maior vendedor. Então a gente vai selecionar aqui maior para o menor e dar OK. Pronto. O Excel trouxe para mim aqui o Mauri para a primeira linha, o Emílio para a segunda, o Túlio para a terceira, o Carlos para a quarta, a Maria para a quinta e o João para a sexta. Então aqui a gente consegue perceber muito mais facilmente que o Mauri é o grande campeão de vendas aqui dessa empresa desse mês, né? Em segundo lugar ficou o Emílio, e no terceiro o Túlio, o quarto o Carlos e no quinto a Maria e no sexto o João com a menor taxa de vendas, tá? Então, pessoal, essa aqui é uma forma bem simples e fácil, né, prática de usar a porcentagem, né? A gente usou aqui a função aqui, dividindo o valor pelo montante calculado aqui de vendas e depois a gente converteu aqui então para o formato de porcentagem, do número porcentagem, tá? Colocamos uma casa decimal a mais, né, para facilitar aí a interpretação do dado. E por hoje a aula é essa daí, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? A ideia é fazer aulas rápidas mesmo aqui, com dados bem simples para vocês irem pegando a técnica aí do Excel, né? E possam aprender com uma forma mais fácil e mais prática, tá? Se esse vídeo trouxe algum valor para você, não esqueça aí, inscreve no nosso canal, né? Aperte o sininho para ser avisado toda vez que tiver vídeos novos e dá um like aí no vídeo, isso nos ajuda muito aí para o YouTube aí, recomendar esse vídeo aí para outras pessoas que também precisam aprender aí o Excel, né? A gente sabe que a cada dia, né? A gente aí que trabalha aí no mercado aí é sempre exigido aí que a gente tenha conhecimento do Excel
esses vídeos aí que eu estou aqui trazendo para vocês vão ser de grande utilidade aí no seu dia a dia, tá? Então, muito obrigado aí por assistir nosso vídeo. Não esquece de deixar um like aí, se inscreva no nosso canal e até a próxima. E Excel e você, tudo a ver.